isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. É o próprio Deus que está nos ensinando a amar, porque amor é Ele. Antes, o nosso amor natural, que ainda nós temos, mas, gente, Ele nunca nos levou para uma resposta definitiva de vida. O amor natural é limitado, porque vai até um ponto, né? Porque se não der certo, a gente já para de amar. A gente tem uma dose para amar. E olha, ela é pouca, ela acaba rápido. Porque entram as emoções, entram os sentimentos, os nossos sentidos, então não vai. Mas Deus, Ele nos deu o amor dEle e Ele está nos ensinando a amar. Pensa nisso. Cada dia que você se encontra com Deus, você recebe uma dose a mais nesse caminhar de amor. Você vai enxergando o amor, porque o amor é vida. Ele não é assim, eu estou sentindo amor. Não, o amor de Deus não é isso, não é sentimento. Isso é coisa natural, né? Estou sentindo amor? Não. O amor está aí, é para você andar no amor. Amor é vida, pois é o próprio Deus. Então é outra coisa, isso é vida espiritual, sobrenatural, que nós só andamos e entendemos com revelação do Espírito Santo. A revelação é o próprio Espírito Santo que nos dá através da palavra, é preciso entender isso. Porque a Bíblia não foi escrita para a cabeça humana. Ela foi escrita para o coração humano. Então a Bíblia tem que ser lida com o coração. Você tem que se envolver com o coração, se entregar, para você poder crer e para você andar no amor. Então, não é intelecto, não é matemática, não se resolve dessa maneira o evangelho. É por isso que a gente vê que não funciona na vida das pessoas religiosas, que estão sempre falando todos os versículos da Bíblia, sabe fazer um discurso, mas não toca nada, não muda nada, porque o evangelho é tão simples, com uma palavra simples ele toca. Toca, liberta, dá uma paz, dá uma alegria, dá uma força. Veja a simplicidade do evangelho, a palavra de Deus. É tão simples e tão poderosa, porque ela muda tudo. Então, quando você recebe a palavra no seu coração, porque você está se entregando ao poder de Deus, é isso que você tem que fazer. Porque o poder de Deus está em você. Você não aceitou Jesus? Ele está aí. Ele não está numa caixa guardado, 7 chaves, em volta com ouro. Não, Senhor. Ele está dentro de você, esse amor, esse poder. Amar é poder, gente. Acaba com o diabo, acaba com a desgraça, acaba com o inferno, porque o diabo não sabe o que é o amor de Deus. Ele não tem capacidade, condição de amar. Mas você tem, porque você nasceu de novo, aceitou Jesus, o seu espírito tem a vida de Jesus aí, a natureza de Jesus está no seu espírito, você no seu espírito é igualzinho a Jesus. Você não é Deus, mas você é igual, para você fazer as mesmas coisas. Ele diz, olha, quando eu for, está lá em João capítulo 12, quando eu for é para você fazer as mesmas obras que eu faço. Por quê? Porque ele nos deu o poder dele, a autoridade. Você é que é enganado pela religião e, ora para mim, por favor. Não, não que seja errado, vamos orar. Mas se você não recebe a revelação, fica difícil de você receber o que você precisa. Então, a revelação é uma obra do Espírito Santo, é sobrenatural, que faz você entender o que está no seu espírito, que está tudo lá, não é? Para vir para a tua mente. Por isso que a sua mente tem que ser renovada. É bárbaro. Sabe quando você lê a Bíblia e de repente fala, nossa, eu entendi, foi revelação. Agora, você recebeu a revelação e não faz nada, guarda numa caixa, tranca 7 chaves. Recebeu, faz. É aí que as pessoas são enganadas também, porque recebem e não agem. O evangelho é para agir, tá? Dentro da fé existe uma ação. Você tem que agir, porque se você não agir, não adianta você ter revelação também. Então, existem muitas coisas, você tem que observar isso. Você tem que fazer,
Como é que foi que Moisés abriu o mar? Ele pegou o bordão, ergueu, porque ele estava lá, Deus, faz alguma coisa, eles estão querendo voltar para o Egito, olha a situação. Deus falou, para com isso, oi Moisés, olha o que está na sua mão. Você esqueceu o que eu fiz lá? Os prodígios que eu fiz com o bordão? Você esqueceu? Ergue o bordão e você mesmo abre esse mar. O bordão é o Espírito Santo, a nova natureza que você tem. Com a palavra de Deus, usa o bordão. E quando ele ergueu o bordão, o mar se abriu. Então ele teve a revelação que o poder estava com ele no bordão. O poder está no seu espírito. Se você não agir, você não vai ter nada. Por que as pessoas não agem? Porque elas não confiam em Deus. Então perde. Perde, volta na estaca zero de novo. Poço vazio. Vamos começar. Não age. Não confia em Deus. Tá me acompanhando isso? Você que tem que trabalhar com isso na sua vida. Você fica esperando Deus fazer? Não, Deus já fez. Você tem que entrar no que Ele fez, obra consumada. Bárbaro, né, gente? Vamos junto, então? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. É isso aí. O Senhor é bom, é para lá de bom. Eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, então. Maior é o que está em... Entendeu? Do que o que está no mundo. Vai para abrir o mar. Maior é o que está em mim do que o que está... É para abrir o mar. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, gente, glória a Jesus. Deus seja louvado pela sua vida, seja muito abençoado hoje, o seu coração. E eu agradeço a Deus pela sua presença aqui, porque você ouviu Deus te chamar, você foi convidado. Aliás, Deus convida todo dia, né? Mas nós é que damos o retorno. Se nós vamos aceitar, se vamos ouvir o chamado ou não. Às vezes nem ouvimos. Às vezes ouvimos, às vezes respondemos, às vezes não. Hoje você respondeu, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, porque Deus tem uma proposta hoje para você de bênçãos. Ele quer agir mais na sua vida. Então prepare o seu coração aí para você receber a revelação da palavra de Deus, para você saber dar o passo para você vencer nas áreas difíceis que você está lutando aí, que parece que não vai. Não vai porque você não confiou em Deus ainda. Ai, mas eu já fiz todo tipo de oração, Ana Maria. Ah, pois é, minha filha, aí que você errou. Aí que você errou, querido. Você errou aí, porque você quer pagar para Deus, você quer merecer, você quer cobrar de Deus. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, e o senhor não fez, né? Então, isso é religião, tá ok? Então me ensina mais uma coisa. Eu não, é o Espírito Santo que vai te ensinar. Relacionamento. Como é que você relaciona com a pessoa? Bom, então, oi, boa tarde. Boa tarde, né? Tá. E aí, tudo bem? Como tem passado? Você não quer sentar? Vamos sentar. Você aceita? Escuta, tudo bem? Você quer um café, uma água? Ah, mas quanto tempo que a gente... É assim que você se encontra com a pessoa? Ei! Oi, como vai? Tudo bem? Ai, mas que saudade, gente. Ai, que coisa boa. Vamos sentar, me conta tudo, como que foi. Olha, eu já vou te começar a contar para você. Isso aqui, mas foi tão bom, aquilo resolveu. Eu fiz assim, você me conta também. Ai, que maravilha. Ai, mas me abraça mais, coisa boa. Vamos comer junto, coisa boa, passar um tempo hoje, o dia inteiro. Isso é relacionamento. É isso que você tem que ter com Deus, pronto. Você queria, então eu já fiz tudo, me ensina, é isso aí. É o tempo que você passa com Ele. Eu passo muito tempo orando em línguas, não, agora eu não vou fazer nada. Largo tudo. Ai, minha cabeça vem, porque ela quer fazer coisas. Ela quer fazer coisas. Não, mas acho que é bom você estudar aquele assunto, que tal? Você está precisando se afinar mais. Não, não vou estudar. O Espírito Santo vai me revelar agora o que eu preciso. Fico 2, 3 horas. Eu aprendi com o pastor Dave uma coisa há muitos anos atrás. E ele disse assim, olha, às vezes eu deito para orar em línguas. Eu fico bem assim,
num lugar bem calmo, ele tinha um escritório bem pequeno, assim, 2x2, só cabia a cama dele e um negócio. Mas eu apago a luz, eu fico lá e eu não me mexo, eu fico 4 horas de olho fechado orando em línguas. Eu faço, gente, eu treino, porque a minha emoção não vai me dominar. Vai lá, faz, depois você vem dar o testemunho sábado que vem. Você vem contar quantos minutos você aguentou. Espera aí que eu tenho. Você precisa de palavra de Deus. Você precisa começar a se entregar a Jesus para você ter equilíbrio na sua vida, para você aguentar Deus. Porque a tua alma não aguenta, os 5 sentidos dominam você. Mas aí eu fiquei pensando nisso, naquilo. Aí você fala, Espírito Santo, me dá revelação. Vai me dando revelação, porque Paulo disse que orou mais que todo mundo, está escrito aqui. Que ele falou, olha, eu já orei mais que todos vocês. Mas ele não ficou na frente dos outros orando. Isso era na vida particular. Tanto que ele descreve que jeito que você tem revelação, que jeito que você tem a interpretação, não é na igreja, porque aqui se alguém começar a orar em línguas tem que vir uma interpretação. Se desembestar, falar, tem que ter uma interpretação, porque foi o Espírito Santo. Não é coisa de cabeça. Estão acompanhando? Então, agora, em casa, você não precisa parar para ouvir a interpretação. Você está orando em línguas, você fica lá orando em línguas. Espírito Santo, me dá a interpretação, Ele está orando a solução do seu problema que você não sabe o que você faz. Se você casa, compra uma bicicleta. Você não sabe o que você vai fazer. Se você vai morar no bairro A ou B. Eu não sei se eu compro uma casa, um apartamento ou se eu vou alugar. Eu não sei. Eu não sei o que eu faço. Não tem uma coisa assim na tua vida? Então, meu bem, mas não é com 1 minuto de oração em língua. Você tem que se aprofundar nisso. Não tem uma coisa de urgência que você precisa resolver? Então, senta lá e fica orando. Você não dá o passo errado, mais uma vez você vai ser frustrado. Porque você resolveu com a tua cabeça. E você achou que é o Espírito Santo. Muito bem. Então ele vai te dar uma ideia. Vem uma ideia brilhante. Depois que você já orou 1 hora, 2. Hoje não veio nada. Mas no outro dia veio. Calma. Às vezes não é, hein? Então, meus queridos, vocês estão vendo que não é assim. Você precisa ter certeza. Não vai dando passo. Espera aí. Eu já vi que eu fui muito emocional nesta área que eu já ia desembestada. Não, espera aí. Não é isso não. Ele já está me mostrando, você está se enganando com isso, você vai se frustrar ali na frente. É bom você não fazer isso. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo, minha gente. Tá valendo? E assim que é. Você não sabe se você vai fazer empréstimo no banco, ou no agiota, ou da sogra, ou de que. Às vezes nem é para fazer isso. Você nem sabe. Você vai se danar. Você vai se prejudicar porque você está fazendo coisa da tua cabeça. Vocês estão me acompanhando? Então, eu escutei isso, ó. Eu andei com o pastor Doide muitos anos. E só prestando atenção. Eu não fiquei andando do lado e contando estrela, vendo quantas nuvens tinha no céu. Não, senhor, eu ficava prestando atenção em tudo. Ligada espiritualmente, o que ele faz. O que ele fala, tudo era importante. E fiz tudo e faço tudo. E vou andando. Vocês estão acompanhando? Tem que orar em línguas. Para você ter revelação da palavra de Deus. Porque tudo que Deus fala é alinhado com a Bíblia. Então, esse assunto é para você fazer assim. Você entendeu. Orou muito em línguas, você entendeu. Que é assim que você tem que fazer de repente. E ver essa ideia. Então é Deus, eu sei. Mas está alinhado aonde na Bíblia? Que numa situação, a palavra de Deus se encaixa assim, assim, assim. É assim que é. Então, você tem que ler Bíblia, né, meu bem? Você tem que conhecer Deus. E só se conhece através da Bíblia. Então, é muito bom o nosso roteiro que nós estamos fazendo. É ótimo porque daqui 5 anos você já vai saber muito mais do que você sabe hoje. Se você for assíduo. Não vai ler Bíblia de noite, porque você não vai aguentar. Mas eu sou uma pessoa que não dorme. Na segunda linha você vai cair duro dormindo. Porque esse é o melhor calmante que tem. Calmante que eu digo, porque o diabo te dá um torpor, que está na tua mente, as trevas, você vai dormir na hora. Porque a palavra de Deus é luz, apaga o seu olho. Sabia que é assim que funciona?
Quando a palavra vem, teu olho fecha. Ai, eu quero dormir, eu quero dormir. Se parar de falar, ai, que maravilha! Será? Vocês riram que vocês sabem que eu estou falando a verdade. Né, pessoal de casa? E aí, como é que é? Então, por isso que eu levanto cedo, meus queridos. 4 horas, 4h20, 15 para 5, depende. Porque esta hora, eu acordei. Porque de noite eu durmo. De noite, eu nem vou prestar atenção, porque o sono é tanto, vamos acabar logo? Então não vale. Você tem que acostumar a andar com Deus para você sair do mundo e Ele resolver a tua vida. Para tudo ter solução, não é para você entrar em barco furado. Resolve aqui, destrói ali. Resolve aqui, ai gente, não dá isso aí. É paz. Você vai lutar com as coisas que vêm com vitória. Porque você sabe, uma coisa que você está lutando com entendimento da palavra, como que aquilo está funcionando nas trevas. Então tem que sair as trevas. Você está falando algo que você recebeu de revelação da Bíblia. Outra ação é falar a palavra. Tem que falar. Você não vai mandar o diabo embora só dizendo, o diabo vai embora. Você tem que falar a palavra. Porque é com a fé que você manda ele embora. Em Cristo Jesus. Aliás, é com a fé de Cristo Jesus que você manda embora. Vocês estão me acompanhando? Então eu vou falar sobre fé hoje. Parece, né? Acho que é sobre fé que eu vou falar. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 1. Ô, pessoal, vocês estão acostumados? Quantas pessoas aqui são amigas no WhatsApp para receber o anúncio do culto que vai ser sábado, domingo, ou então o convite para você acessar o YouTube, que é a reprise dos cultos? Quantas pessoas aqui presentes são amigas no WhatsApp? Pega o braço. Tá ótimo, muito bem. Nós diríamos que 99,9% está ligado. Ótimo. Então, você de casa já é amigo no WhatsApp do nosso grupo, mas ninguém vai te encher, ninguém vai te atormentar absolutamente nada e nem te pedir nada. Nós só estamos oferecendo mais palavra de Deus para você. Então, nesta condição, a Bíblia... das leituras, os ensinos, para você ficar a par, de repente você está lá tão assim, vem uma palavra de Deus para você que você estava querendo. Você pode saber que Deus sempre vai te visitar, você que está ligado. Vai vir uma palavra que você fala assim, nossa, mas Deus é mesmo. Graças a Deus que eu recebi essa palavra e já melhorei, já entendi, isso é maravilhoso. Então, com estes anúncios da palavra, isso desperta você para andar mesmo na palavra, ajuda, porque quanto mais Bíblia você ouvir, mais você vai ter força para andar nela, né? É isso que você precisa, estar mais ligado nisso do que nas outras falas. Então eu vou falar hoje aqui sobre a fé. Então o pessoal de casa que ainda não está inscrito no nosso grupo do WhatsApp, eu convido vocês a ficarem inscritos, tá? Para ficarmos todos juntos, sempre falando da palavra de Deus. Veja então Efésios capítulo 1, nós vamos ver aqui, porque sabe gente, eu quero falar sobre a fé, porque no geral, as pessoas, no geral mesmo, elas duvidam que a fé funciona, mas é porque eu já fiz tudo. Eu creio que Jesus morreu na cruz, eu já ensinei semana passada, que só crer... neste nível é igual ao diabo, ele crê nesse nível, não se submete, não se rende a Deus, então nós não levamos vantagem nenhuma, porque estamos no nível do diabo, de incredulidade, é uma crença com incredulidade, porque o diabo crê que Deus existe, e daí? Eu creio que Deus existe, eu estou igual ao diabo, foi isso que Tiago disse, ok? Então nem todos, e na grande maioria, duvidam que a fé funciona, porque por falta de ensino correto aqui da Bíblia, sobre os apóstolos pedirem para Jesus, aumenta a nossa fé, porque o assunto não é que eles não tinham fé, porque eles tinham, mas eles tinham uma dose de fé. Obviamente estavam andando com Jesus e vendo tudo mais, e além do que não eram nascidos de novo. Mas quando surgiu esse assunto, foi
dentro de um contexto que Jesus primeiro ensinou como que vai resolver o problema de alguém na igreja, que precisa de testemunha, pega 2 e tal, para ajudar, para a pessoa sair daquilo, sabe esse pedaço da Bíblia. Aí sim ele diz, tudo que ligar no céu será ligado na terra, tudo que desligar será desligado, é isso aí. Mas depois, Pedro viu então que havia ali uma condição de perdão que tinha que dar para a pessoa que ofende e tudo mais. E aí ficou arrepiado. Foi daí que então ele vem com esta história. Mas então eu tenho que perdoar 7 vezes? Jesus disse, não, 7 vezes não, 70 vezes 7. Quer dizer, que é o número infinito de Deus. E depois então ele ficou tão assim, meu Deus, então é infinito. Eu vou precisar dessa fé, porque é ordem, é mandamento de Deus perdoar. Então aí foi feita esse pedido para o Senhor, então aumenta-nos a fé para perdoar, porque viu que não é fácil. Mas agora, com a nova natureza, nós temos a mesma condição de Deus de perdão. Deus não nos perdoou, gente, de todo barbarismo que nós já fizemos. Ele não nos perdoou. Esta mesma condição está no nosso espírito, queridos. Estamos numa condição diferente agora dos discípulos naqueles dias antes de Pentecostes. Ok? Então, as pessoas ficam, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não tenho fé. Isso é oração errada. Você já tem toda a fé no teu espírito que você precisa. Você tem que explorar isso e andar dentro do que a Bíblia diz. Aprender esses ensinos aqui. Porque quando nós nascemos de novo, nós recebemos a fé de Deus. Eu já falei isso, eu tenho que frisar bastante. Até isso ficar bem firme na tua vida. Você vai estudar sobre isso. Você recebeu a fé de Deus, está no seu espírito. Olha que maravilha. Você já tem a fé. Não precisa pedir, orar, Deus me ama. Ai, Deus, eu preciso de fé. Não, você já tem. Ora em línguas. Essa é a chave, gente. Pastor Dave veio 40 anos aqui no Brasil só falar em orar em línguas. Cadê o povo que ora em línguas, hora após hora, hein? Parece que diluiu, né? Não sei. Não ouvi mais. Mas nós estamos aqui firme. E a igreja ainda se reúne aqui para orar em línguas. É isso aí, minha gente. Então, Efésios 2, versículo 8 diz assim. Porque pela graça sois salvos. Amém? Salvação é pela graça, ok? Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele está falando que esta fé... Ele não está falando de fé mediante... isso não vem de vós. Ele não está falando de fé. Aqui. Ele está falando que a salvação não vem de nós. É isso que ele está falando. A revelação é isso. Você tem que entender. O que ele está falando aqui, isso não vem de vós, é a salvação. Não é a fé. A salvação a Deus que deu com a graça. É bem isso aí. E a fé também não é nossa. Essa fé é de Deus para nós sermos salvos. Eu vou explicar melhor aqui hoje. Então, preste atenção, você não foi salvo assim porque você foi tão bacana e você resolveu que você vai, você resolveu que você ia aceitar Jesus. Não, precisou bastante gente ficar falando para você sobre salvação, ainda ficou meio em dúvida, ficou meio assim. Então, não é com a nossa fé que nós somos salvos. Fé é dom de Deus, a graça também. Tá? Deus que nos deu com a nova natureza. É isso aí que ele está falando. Então, pela graça, nós recebemos esta fé que salva. Foi pela graça de Deus. Ele quis te salvar. Pronto, é isso aí. É isso, ele quis te salvar, Deus. Não é que você que quis ser salvo. É óbvio que teve que ter esse segundo passo, mas primeiro foi ele. Porque senão não haveria salvação. Ele falou, eu amo tanto essa gente, esse povo, que eu vou pagar o preço pela vida deles. Vou pagar o pecado deles. Eu vou pagar. Porque eu quero salvá-los. Basta me aceitarem, receberem a minha fé para serem salvos. E eu vou mostrar para vocês como que você recebeu essa fé para você ser salvo. Veja Romanos 10. Capítulo 10 de Romanos. Vamos ver o versículo 14. Não é demais, gente? Quanto mais você aprender isso, a tua oração fica mais fácil. Em vez de ficar blá, 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 blá. Deus dá isso, faz aquilo. Mas veja que o que você for falar tem que brotar do teu coração. É óbvio que você teve o entendimento na mente, porque o Espírito Santo vivificou o conhecimento
que veio para você com revelação do seu espírito para a tua mente. Isso é sobrenatural. Não é coisa intelectual, são coisas diferentes. Você tem que entender isso. Não é para ficar falando que nem papagaio que você escutou, porque papagaio fala o que ele escuta. Mas ele não tem entendimento nem compreensão. Você tem que falar com fundamento, com base no que você está falando, porque você entendeu. É aí que a oração resolve. Não, eu estou curado, eu sei que eu estou curada. Eu nem estou me abalando, pode, porque a dor que for não adianta. Eu estou curada, pode sair, diabo, eu não aceito que pela chaga de Jesus já fui curada. O Senhor é o Deus que me sara. E você está calmo, você não se abala, você está firme, estruturado no que a palavra diz. Vocês estão acompanhando? É isso. Você está falando uma coisa onde você está fundamentado, certo? Você tem noção, você tem conhecimento, não é blá, 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 é copiar, fala. Aí que tem muito erro por aí. Por isso que tem que orar muito em línguas. Vai aguentar orar 4 horas sem se mexer? Ah, mas se aguentar 20 minutos já é um bom começo. Sem se mexer. É bom ficar de olho fechado, sem se mexer. Para você se concentrar, porque você fica toda hora. O que é isso? Onde você está? Então, você não aguenta nada, você está na carne. Como que você vai vencer o problema da sua vida? Porque não é desse jeito que você vai vencer. Você tem que crer. Então, você não pode entrar no lugar de Deus, que é o que a gente faz quando está na carne. Quer entrar no lugar de Deus e faz tudo com o natural, com o que eu vejo, com o que eu sinto. É aquela aflição, é aquele medo, é aquela ansiedade, é aquela falta de paz. Vocês estão me acompanhando no que eu estou falando? Mas eu tenho que viver, você tem que viver isso aí. Senão você não vai resolver. Mas vai aprendendo e vai fazendo, que você tem que chegar lá. É de fazer todo dia, todo santo dia. Orar, já imaginou orar 4 horas deitado sem se mexer? Você está equilibrado, você consegue ficar com Deus, mas você precisa da Bíblia. Você precisa de bastante ensino da Bíblia para você poder chegar nesse lugar. Mas isso é lugar de glória, hein? Isso vale ouro, hein? Isso que eu estou passando aqui para vocês é ouro puro. É Deus. Então veja o versículo 14 de Romanos 10. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Mas vai invocar como para ser salvo, se nem crer? Mas e como crerão? Então, já que tem que crer, como crerão naquele de quem nada ouviram? Mas também ninguém falou nada, vai crer como? E como ouvirão se não há quem pregue? Então tem que ter alguém que pregue. Versículo 17, ele responde. Está no versículo 17, olha lá, quem prega. É assim que a fé vem, pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por ouvir e ouvir e ouvir, é um eco sem fim, a palavra de Deus. Isso que eu estou fazendo aqui é também o ouvir a palavra de Deus. Porque você está ouvindo esta palavra com revelação já para você. Para você, quando for ler, ficar mais fácil de você receber a revelação que você não teve ainda. Porque depois você vai crescendo, você vai recebendo outras revelações. Tudo bem, quando você crescer. Mas cada vez é mais importante você ouvir. Toda vez que você vem aqui e ouve, isso ajuda você. Porque está ajustando esta verdade na sua vida para sua mente ser renovada. Quando você for ler, você vai entender. É sobrenatural isso, não é com a cabeça. Não é repetir, você tem que saber o que você está falando. Porque você tem que viver aquilo. Porque falar é uma coisa e viver é outra, são diferentes. Coisas distintas. Porque quando você vive, você está posicionado. Você nem precisa ficar falando muito, você já sabe. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, Deus teve que nos dar a fé dele. Presta atenção. Deus teve que nos dar a fé dele para nós entendermos e recebermos o que Deus nos deu com a fé, que foi Cristo Jesus a salvação. Quer dizer que toda a palavra de Deus que é falada com unção é a fé de Deus. Por isso que toca os corações. Senão, não toca. Não tem efeito espiritual. Tá valendo? Emoção é uma coisa. Ai, falou tão lindo, né? Tem tanta gente que sabe falar, discursar. Mas o Paulo falou, eu não vim aqui nesse tom, com a minha eloquência.
Eu vim com o Espírito Santo. O que eu falo é ungido, é a palavra de Deus ungida que transforma vidas. Essa é a diferença. Então, isso aqui, como que a fé para ser salvo veio? Ela veio da pregação da palavra. Quem falou de Jesus para você foi uma pessoa que testemunhou o que ela tem. Por isso que você aceitou. Saiu a unção com a fé de Deus para você e você aceitou Jesus, então. Vem para Jesus, Ele é maravilhoso, Ele vai dar um jeito na sua vida, Ele vai curar, Ele vai transformar você. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Vem aceitar Jesus, você vai ver que tudo vai ser maravilhoso. Aquilo foi testemunho que a pessoa te deu, ela fez uma pregação para você. Foi assim que aconteceu. E aí você aceitou e foi salvo. Tá valendo? Então, isso aconteceu para nós crermos e sermos salvos. É assim que a salvação vem. Valeu? Porque se você também não tem uma unção, se você não está vivendo e quer falar para uma pessoa que está muito nas trevas, fica difícil de repente, né, dela aceitar. Precisa ser uma unção forte, depende da pessoa. Mas tem pessoas que aceitam logo e outras não. Veja Romanos 4 agora. Romanos 4, vamos ver aqui, versículo... Deixe-me ver. Versículo 16. É esse mesmo. Olha só que demais isso aqui, gente. Porque se você não entende a palavra, como é que você vai andar nela? Não dá. Então, 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. A fé vem segundo, tem que ser de acordo com a graça. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Porque se você não tiver fé, você não vai ter o que a graça tem para te dar. Porque é para toda a descendência a promessa. Mas se você não aceita a graça, não entende o que é a graça, a fé não tem como tirar. É isso que ele está ensinando. A graça é o que Deus fez. Está tudo consumado, está feito, acabou, não tem mais o que fazer. Para você, para arrumar a tua vida, já está feito, está no teu espírito. Então a fé resgata isso, mas é com a fé de Deus, não é com a sua fé, porque a sua fé não crê em nada, é igual a do diabo. A fé humana é igual a do diabo. Crê que Deus existe, não tem revelação. Mas essa fé da nova natureza, ela traz milagres, porque é a fé de Deus. Então você tem que andar nisso, você tem que buscar isso. Por isso que você precisa do Espírito Santo. Se você está estudando a palavra de Deus e você está orando muito em línguas, você vai ter revelação muito grande. Mas veja, é para a sua vida, criatura de Deus. É muito melhor do que você querer ter uma revelação se Adão tinha um umbigo. Ei, vai, isso aí não interessa, você está fora. Você tem que resolver a tua vida e com isso você vai aprendendo quem é Deus, como funciona, e Ele está operando, trabalhando no teu chamado para acontecer. É aí que funciona. Porque primeiro você tem que estar estruturado nisso tudo, para você andar no teu chamado. Então você está entendendo isso aqui que nós estamos lendo? Esse é o motivo que provém da fé, para que seja segundo a graça. Eu tenho que ter fé na graça, a fim de que seja firme a promessa que me foi dada para toda a descendência, para nós. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Agora, presta atenção nisso. Deus teve que mudar o nome de Abrão para Abraão, porque todo nome naquela ocasião tinha todo um significado com relação às coisas de Deus. Cada nome tinha, assim os filhos de Jacó, as tribos, cada um exatamente dentro do plano de Deus para formar o povo de Israel, ok? Então ele mudou. Abrão quer dizer pai exaltado. Mas Deus pegou e falou, não, você não vai ser mais isso. Você vai ser Abraão, pai das nações, de muitas nações. Você não vai ser mais um pai exaltado. Você vai ser o pai das nações. Abraão. Olha que demais.
Então Deus teve que mudar o nome de Abraão para Abraão. Isso quer dizer o quê? Quando Deus fez isso, ele nem tinha filho. Ele nem tinha filho. Então veja que Deus fala as coisas, a palavra dele gera coisas em nossas vidas que vão acontecer. Coisa boa, coisa ruim é do diabo, maldição. Vocês estão acompanhando isso, né, gente? Vocês estão mudando já o ritmo? Né? É lição, né? Estamos na lição, que número? Glória a Deus, lição infinita, amém. Andar com Deus, aleluia. Isso não é o máximo. Então, ele nem tinha filho. Porque veja só o versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, Abraão, perante aquele no qual creu, o Deus, ele creu, por isso que aconteceu. Ele, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele não ia ter filho nunca, acabou. E ele teve. Porque Deus falou, você é pai das nações. Agora, é isso que eu vejo em você. Deus vê algo em você. Você não vê, você tem que chegar lá onde ele vê. É isso aí que ele fez comigo. Ele viu algo na minha vida que ele quis que eu fosse para os Estados Unidos. Eu não queria para os Estados Unidos fazer aquilo. Imagina eu, o jeito que eu era, onde eu estava, o que eu fazia. Não tinha nada a ver. A mulher dona de casa, criando crianças desse tamanho, fazendo comida, administrando a casa, sendo esposa, orando. Eu não ia ser nada disso. Eu ia lá na igreja com uma Bíblia, ia fazer isso. E você? O que Deus vê em você? Você não sabe, meu bem. Se você não ficar com ele, na presença dele, orando em línguas e lendo a Bíblia, você nunca vai saber. Mas ele traz à existência o que não existe. Mas em Deus não existe, não, na tua vida. É isso aí. Entendeu? Porque de Abrão não existia filho nenhum. Mas quando Deus mudou de Abrão para Abraão, Deus pôs o que ele viu. Vi você pai de multidões, de nações. Isso não é o máximo, esse Deus, gente? Encantador. Então, se você não orar bastante em línguas, por isso que eu entreguei minha vida e vou entregando mais. Porque quanto mais você chega perto desse Deus, mais você quer. Mais. Porque ele é infinito. Ele é bom demais, é pouco falar isso. Ele é eternamente bom. Ele é agradável. Ele é maravilhoso. Ele é amoroso. Gente, ele só faz promessas de coisas boas. É isso que é o nosso Deus. Então, se você começa a buscar esse Deus, você vai se desligando desse mundo, obviamente. Porque esse mundo não tem nada para te dar. É só uma aparência podre, destruída, mentirosa, falida, que é morte eterna, cujo Deus é Satanás. Então, cai fora disso. Nem aí que você vai ser feliz e nem aí que você vai arrumar a tua vida. É justamente com Deus. Ele chama a existência o que não existe. Como se já existisse. Então, quando demorou muito para eu entender isso, quando eu comecei a ouvir o evangelho pregado com o irmão Bernardo, o David ensinando essas coisas na igreja dele. Então, Deus, quando ele olha para você, ele vê o que Jesus fez na sua vida. Mas ele estava um pouco longe de mim. Ele vê o que não entendia, mas hoje eu entendo. Agora eu sei o que ele fez com Abraão. Com Abraão, que fez ele ser Abraão, pai da multidão. Deus viu. Precisou mostrar estrelas para ele, grãos de areia. Falar, você não vai poder contar a tua descendência de tão numerosa. É isso que vai ser a sua vida. E ele creu. Deus precisou ir instruindo ele, dando visões. Foi isso que Deus fez comigo. E ele faz até hoje. Então, isso é andar com Deus. Você se encanta porque você sabe que Deus tem uma promessa de glória. E ele põe o gosto dele, a alegria no seu coração. E você tem essa força para ir atrás e fazer acontecer. Não é o máximo? Por isso tem que orar em línguas. Muito, muito, muito. Então, 2 Pedro, capítulo 1. Você vai ficar o resto da sua vida parada aí nesse pedaço que você está? Vai dar 100 anos de vida, você está nisso ainda? Não... tá bom, né, meu bem? Tá uma maravilha, mas eu tô não posso andar, tô ruim. Artrite, não sei o quê. Como é que é aquele outro negócio agora?
Ai, como que é aquilo? Catarata. Na teu olho, não no meu. Não, eu não estou jogando praga, pelo amor de Deus. Mas quem está falando está querendo, gente, sai fora. Eu não vou ter isso nunca, jamais. Eu até enxergo seu óculos, porque eu oro todo dia, para minha visão. Mas é porque aqui, a letra, às vezes, embaixo, eu não quero agora, de repente, o que é mesmo? Eu podia fazer isso, porque eu enxergo muito bem. Se tiver muito escurinho, assim, a letra for muito daquelas de bula, aí fica um pouco difícil. Eu preciso do óculos, mas senão eu pego e leio. Mas isso daqui não é charme, é mais para me dar um conforto. Porque eu enxergo se eu quiser. Ok? Então não vem com essa... você está acreditando na catarata? Que tristeza. Então você está com a fé do diabo mesmo, né? O diabo crê que Deus existe. Então fé sem obra, você não está com nada. É isso que Deus falou. Estão me acompanhando? Alarga a mão. Fica lutando com a tua... Vai buscar ter a fé de Deus que Ele te deu quando você nasceu de novo. Você nasceu com a fé de Deus. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, olha aqui. Ele diz assim, olha, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas, o poder de Deus, nos tem sido a todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Isso aí está só na tua cabeça e você não vê isso acontecer? Mas isso só vem através do conhecimento, não é parcial não, é completo. Que está escrito aqui, trata de ir atrás. Você fica aí querendo saber notícia de tudo. Se a rua de baixo vai passar uma ligação para a rua de cima, o que você tem a ver com isso? Você é o diretor de trânsito agora da cidade. Cai fora, vai ver se você sabe andar com Deus e tem fé. É isso que você tem que saber. Estão me acompanhando? Você fica ligado em coisas que não te interessam. Você usa o seu tempo para coisa que não te leva a nada. Jesus vai mudar a sua vida. Se você tiver o conhecimento completo dele, estudar a palavra. O que você faz 24 horas por dia? Além das suas obrigações. Então, vê lá, vai marcando. Quanto tempo que você fica com Deus? Então, é o tipo de vida que você tem. É sua vida, não de Deus. Está desse jeito porque é sua. Você só vai ter uma mudança quando ela for de Deus a sua vida. Tá? Senão você carrega a tua vida. Um dia dá certo e 20 dá errado. Não é assim. Então ele está dizendo aqui, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Viu só? Ele quis nos salvar. Ele que nos chamou para sermos dele, para andarmos na glória dele. Isso é virtude para ele e glória para Deus. Quando alguém é salvo. Isso não é o máximo. Isso é glória para Deus, porque ele quis. Ele podia falar, acaba com tudo. Vai tudo para o inferno. Ninguém tem nada. Mas ele não fez isso. Ele mandou o filho dele, ele prometeu desde a primeira folha da Bíblia. Está já o anúncio da salvação. Que Jesus veio, agora está feito e é eterno e vai ser consumado o resto das profecias, que faltam muito poucas, na verdade, para serem realizadas, tá? Então, ele nos deu todo o que ele está dizendo aqui, ele nos deu todas as coisas através do conhecimento dele. Então, você tem que conhecer Jesus. Não é um quadro na parede, não é falar de Jesus. Jesus era um moço bom, né? Nossa, ele fazia cada coisa, né, Jesus? Não, isso não interessa, não é por aí. Você tem que conhecer o caráter, a santidade, o poder, o jeito dele, porque ele revela o Pai, exatamente a figura do Pai, que elaborou o plano de salvação para a sua vida, tá? Então, você tem que conhecer Jesus. O Espírito Santo colocou no meu coração. Isso faz uns 20 anos. Me revela Jesus, eu quero saber quem é Jesus. Porque eu nunca nem orei isso. Eu escutava pregar, mas eu nunca orei. Mas de tanto eu orando e ouvindo as pregações, um belo dia eu consegui ouvir o Espírito Santo falar isso para mim. Ora para ter revelação de quem é Jesus. E aí foi aí que aconteceu a grande mudança na minha vida. Ter revelação de quem é Jesus. Não estou dizendo que eu tenho revelação completa, mas eu tenho uma revelação que já mudou pra caramba a minha vida. E eu busco para ter cada vez mais. Porque quanto mais revelação eu tenho, mais eu me aproximo dele. Mais fácil fica a fé. A fé fica mais livre.
Então é isso aí. Agora o versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Elas estão sendo dadas todos os dias. Não vai ser ainda elaborada. Está sendo dada, está livre para nós. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Versículo 4. Porque estas promessas de Deus, essas preciosas e grandes promessas de Deus que nos estão sendo dadas todo dia, ela nos une com a natureza de Deus, porque as promessas é da natureza dele, nós temos a natureza dele, então é uma união para acontecer. Gente, é Deus na tua vida, você não precisa ficar falando para os outros, é Deus, aí entra um orgulho, para com isso. Tá? Quando a pessoa não entende, ela fica muito orgulhosa, e não é o caso. Então, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, gente, a palavra de Deus, isso tudo que eu estou lendo aqui, é o conhecimento de Deus. Ele está se revelando através da palavra. Conhecimento de Deus, você tem através da palavra. Tudo isso que eu estou lendo aqui é conhecimento de Deus. Então, é através deste conhecimento que nós temos todas as coisas. O que você está precisando? O que você quer? É isso aí. Virá para você. Você vai orando em línguas, que Deus vai te encaixar nele para te resolver. Não é o máximo, gente? Vocês já estão fazendo, queridos? Sim. Hã? Amém. Glória a Deus. Eu vou trazer um fortificante semana que vem aqui, tá? Então, a fé, ela essa fé que nós recebemos, ela foi trazida de Deus para nós. Pensa nisso, gente. E depois você acha que Deus não quer te ouvir. Ai, Deus, ai, faz isso, Deus, ai. Depois você fica sozinho lá num canto, acha que Deus nem me ama. Ele nem está me vendo, porque olha, eu estou sofrendo demais hoje. Eu não estou aguentando, ai, nem sei se eu vou viver, se vai passar mais um dia. Só besteira na cabeça. Tem nada a ver, não vai morrer coisa nenhuma. Porque não é fácil morrer também não, tá? Não é assim que morre, não. Para morrer dói, né, gente? Porque você viu que para morrer da carne, ai, dá um trabalho. Então, Deus, Ele pôs a fé dele dentro de você. Então, como que Ele te ama? Ele te conhece. Ele te quer. Então, não trate Deus, sabe, assim, com um pouquinho. Não é assim que você vai. Vai com tudo. Quando você for orar, você vai lembrar disso que você está ouvindo. E você se posiciona, começa a adorar, começa a orar em línguas. O Espírito Santo vai se envolver através disso. Agora veja Filemão aqui para trás um pouco. Depois de Hebreus aí, ó, Filemão. Veja lá. Aí nós vamos ver o versículo 6. Ele está ensinando aqui. Não é bom saber isso tudo? Claro que é. Sabe por quê? Você vai parar de ter dozinha de você. Ai, coitado de mim. Lá no fundo. Sabe por quê? A gente quer fazer um charme diante de Deus. Ai, Deus, eu estou tão sofrendo. Deus vê os nossos sofrimentos. Mas não quer dizer que Ele vai se mover porque eu estou sofrendo e chorando. Absolutamente. Ele já ensinou tudo o que é para nós fazermos. Agora nós temos que fazer e Ele vem com tudo. Ele fica limitado se eu não usar a fé que Ele me deu. Ele não pode fazer. Então, Filemão, versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Tem que ter eficiência nisso. No pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Tudo. Conhecimento de tudo que está no nosso espírito. Amém? O que eu estou falando. Que o nosso espírito é igual dele, que tem tudo que Deus é. Então, Deus ia criar um espírito em nós. Mas assim, meia boca, gente, qualquer coisinha, nós já tínhamos uma coisa que não prestava aqui. Morto, para Deus, não tinha jeito, não tinha como, sabe, dar uma remendada, era velho, natureza diabólica, demoníaca, satânica, aquilo era do inferno, sem Deus. Ele teve que criar... Gente, isso é uma coisa assim, extra em Deus, que ele teve que recriar isso, porque ele já tinha feito tudo na criação. Ele não fez mais nada quando ele terminou. Ele não fez mais nada. Mais nada. Ele acabou a criação, ele fez tudo.
Mas ele teve que recriar o nosso espírito. Você tem que pensar nisso quando você vai se posicionar com Deus. Claro que ele está aqui comigo, eu quero me encaixar em ti agora. Eu quero andar no que você é. Eu vou desbravar toda a verdade que tem aqui com o Espírito Santo, para eu ter tudo o que eu preciso além do que você já me deu, porque Deus só quer te dar montão de coisa, montão. Deus não quer pobreza, Deus não quer nada de miséria, Deus não quer sofrimento. Sofrimento ele já sofreu na cruz. Sofrer por essas coisas? Não, Senhor. Não é por aí, tá? Então ele está dizendo aqui que a fé funciona através do conhecimento. É bem isso que ele está dizendo. Porque a fé em Cristo não é para ter mais fé. Você tem que pôr isso definitivamente na tua cabeça. Você não precisa de mais fé, não. Você já tem no seu espírito. Você vai falar isso para você mesmo quando você for orar. Isso já é uma oração que você tem que fazer. Eu já tenho a fé. Eu já tenho a fé, eu sei que Deus está comigo, Ele habita em mim e tudo que Ele é eu já tenho. Por isso, agora, em nome de Jesus, que essa situação seja transformada. Agora, em bênção. Você vai orar, você vai dar a tua situação. Agora, eu sou curado, porque no meu espírito está a perfeição da minha vida. Está no meu espírito. Então, doença, você vai sair. Eu não quero mais um retorno médico quanto à minha saúde. Você está ouvindo, diabo? Eu não aceito. Porque eu já sou curado, eu creio. Te agradeço, Jesus. Eu estou curado. Sintoma, cai fora, não é isso que você está me abalando, porque eu não tenho doença. Você tem que pôr um basta. Vai orando, vai orando. Tá valendo? Então, isso tudo é bom porque você não vai ficando com medo. É porque o medo que a gente tem, o primeiro medo e grande medo é morrer. Mas, gente, nós não vamos levar desvantagem se caso acontecer, de repente. Porque nós já estamos salvos, nós vamos para o céu. Coisa boa só vai acontecer se morrer. Mas não precisa morrer antes. Também não estou falando que é para morrer e querer morrer, não é isso. Mas o medo vem disso. Que eu vou morrer. Né? Então, isso é coisa de diabo, não tem que ficar pensando nisso. Quanto mais você pensa em Jesus, menos você vai pensar em diabo, em morrer, e que essa doença é isso e aquilo. Gente, que você não vai ter nada disso, tá? Então, é para nós termos o conhecimento, andarmos nesse conhecimento que está no nosso espírito. Você tem que desbravar isso, tem que entender que você já tem tudo e você só vai entender renovando a sua mente. Então, falar a palavra é importante. Você tem que falar a palavra. Versículo. Para ir renovando a sua mente. Porque quanto mais você ouvir e falar, mais vai mudando. Porque é por ouvir e depois por falar. Não é que ele diz? Vem do coração. Você está mudando o seu coração também. Que só pensava coisas ruins. Então, crer nisso que eu sou já, que Deus já me fez. Próspero. Não, eu não vou aceitar essa situação na minha vida. Eu não vou aceitar. Ou, sei lá, eu tenho muita tristeza. Eu tenho, sei lá, depressão, sei lá, nem sei, gente, tanta coisa ruim. Não, eu não sou isso. Eu sou aquilo que Jesus é. Eu não vou aceitar isso. Você tem que combater. Vocês estão me acompanhando?